A gente fala sobre a retomada dos trabalhos da Câmara e do Senado. Por enquanto, a pauta econômica tem se destacado neste início de gestão de novos presidentes do Congresso. Inclusive hoje, os ministros Fernando Haddad e Alexandre Padilha foram à Câmara tratar do tema com Hugo Mota. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o Marcos Labarthe, sócio fundador da GT Capital. Labarthe, seja bem-vindo. O que a gente já vê aí no radar, temos uma lista de 25 prioridades. Hoje este encontro entre Executivo e Legislativo. Avanços importantes neste começo de ano. O que você consegue destacar já nesta primeira participação? Uma ótima tarde. Obrigado, Gabriel. Obrigado aos ouvintes da CNN. A gente sabe que o orçamento ele vem cada vez mais aumentando, né? Se a gente vê 2024, o orçamento foi de 5,5 trilhões. Esse ano pode ser aumentado, né? Lembrando que a Previdência, ela consome 1 trilhão de reais. Ela consumiu 1 trilhão de reais em 2024. Então, a gente começa 2025 mesmo os problemas de 2024. Né? A gente está vendo uma arrecadação aumentando como ocorreu o ano passado, mais de 10% de arrecadação de impostos em 2024, mas a gente vê também, né, um aumento nas despesas que deve ocorrer esse ano. Como a Cris mesmo falou anteriormente, o aumento do salário mínimo ele deve impactar bastante no orçamento de 2025, mais de 3,5 trilhões de reais. Fora isso, tem as emendas parlamentares. Bom, o resumo da história é que de despesas obrigatórias, o orçamento, cálculos, né, que ele compromete 91% do orçamento brasileiro. Então, assim, Gabriel, fica pouco recurso para investimentos em infraestrutura, em outras coisas no país. Porque quase todo o orçamento do Brasil ele é comprometido para despesas obrigatórias. E aí vem previdência, vem pagamento dos funcionários públicos, vem todas as emendas parlamentares. Então, dinheiro existe, mas ele sobra pouco para investimentos no Brasil. Justamente essa questão das emendas parlamentares virou uma briga no ano passado. São cerca de 20% de todo o orçamento livre da União. É um quinto do que tem de recurso disponível para o governo alocar, vai direto para a mão dos deputados e, claro, fazem a distribuição. Abel Prazer, há uma boa discussão em relação a isso desde o meio do ano passado, quando o judiciário entrou na jogada, quando o ministro Flávio Dino acabou bloqueando o pagamento de certas emendas até que elas tivessem mais transparência, mas mesmo assim 20% do orçamento que está livre, que pode ser alocado, está na mão de deputados e senadores. Olhando um pouquinho para essas prioridades, das 25, quais você destacaria? Não sei se você conseguiu olhar todas, mas quais chamam a atenção como as mais relevantes desta pauta de 2025 e 2026? Acho que a pauta de 2025 deve ser realmente o corte de gastos, né? A gente que é do mercado financeiro, a gente olha para frente e o horizonte para frente é um horizonte muito nebuloso. A gente está vendo uma tempestade vindo pela frente, porque por mais que o Brasil arrecade, as despesas não param de crescer no Brasil, né? Então, por isso que é tão importante fazer as reformas, porque cada vez que é atualizado, por exemplo, né, a Previdência no Brasil, são valores enormes que são acrescentados. Obviamente, os funcionários públicos querem aumento de salário para também para ajustar a inflação. Isso também faz com que tudo altere, né? Sem lembrar que com o aumento da taxa de juros, também faz com que o Brasil tenha uma despesa cada vez maior. A despesa que o Brasil tem com o pagamento de juros é enorme, é muito grande. Então, sobra pouco recurso para investimentos no Brasil. As emendas parlamentares, elas fizeram que separasse um pouco a fatia do bolo, que antes era muito levado para ministérios. Até ouvi uma frase de um político na semana passada dizendo que nem tantos partidos querem agora participar de alguns ministérios, porque grande parte do recurso acaba ficando diretamente com os deputados, então perde um pouco da atratividade você ter algum ministério no Brasil. Mas eu vejo que a fala do Haddad, né, ela tem que ser realmente utilizada efetivamente para uma melhora 2025
do Brasil, porque o cenário de 2024, os últimos 60 dias, principalmente de 2024, foram muito turbulentos para o mercado. O mercado, ele analisando as falas de Haddad e as perspectivas de 2025, dos gastos que o governo brasileiro deve realizar em 2025, faz com que o risco Brasil tende a cada vez aumentar mais e a diminuição também dos investimentos externos no Brasil. A gente sabe que esse ano, uma das bandeiras que devem ser levantadas pelo governo é fazer um ajuste para que o dólar não realize o que realizou em 2024, passando a casa de R$6. E a gente sabe que tudo isso acaba culminando na inflação, que corrói o poder aquisitivo de todo brasileiro. Lembrando que bebidas e alimentos no ano passado, em 2024, foram 7,67% de alta. Então, no bolso do pequeno e do médio brasileiro, faz com que grande parte das despesas dele tenha aumentado de uma maneira alta e o salário não tanto. Tem algumas reformas estruturantes nesta lista de prioridades, por exemplo, a questão da lei de falências, uma atualização da lei que atualmente temos aqui para mercado. Também uma atualização em relação a outros dispositivos, como é o caso talvez o crédito consignado para trabalhadores CLTistas. Isso vai dar mais facilidade a crédito, pode incentivar ainda mais a atividade. Outro ponto estrutural que está sendo alterado pelo governo, nós temos ali o monitoramento de algumas questões relacionadas a imposto de renda, com essa segunda etapa da reforma, em reforma sobre a renda do brasileiro. Essas reformas mais estruturantes, elas são bem-vindas a um avanço importante em relação à otimização da estrutura Brasil com essa pauta de prioridades do governo? Com absoluta certeza, Gabriel. A gente sabe que qualquer tipo de reforma no Brasil ou em qualquer país no mundo, ela é muito impopular. A gente não pode esquecer que 2026, daqui a pouco tá batendo na nossa porta, é ano eleitoral. Então a gente sabe que qualquer tipo de reforma maior e que possa aparecer algo negativo para a população, tirando um pouco de incentivo, isso é negativo, é impopular. As pequenas reformas seriam positivas, mas, por exemplo, como você mesmo passou aí a parte do consignado, a gente está falando que de 10 famílias brasileiras, 8 estão endividadas. Então, o aumento do consignado, será que é tão necessário para um país que já está altamente endividado? Então, quer dizer, tudo tem que ser analisado. Um outro ponto também que eu vejo que deve ter um reflexo do governo brasileiro, e é um ponto sensível, é a Bolsa Família. A gente iniciou o Bolsa Família, se eu não me engano, em 2004, gastando 5,1 bilhões de reais. Gabriel, a Bolsa Família fechou 2024 com 168 bilhões de reais. 7% do orçamento do Brasil foi com Bolsa Família. Eu não digo que isso seja negativo no sentido do auxílio à população, mas a gente está falando que 13 estados da nação, o principal empregador é o Bolsa Família. E isso é assustador. E será que todas essas pessoas não estão trabalhando? Será que todas essas pessoas estão chegando aonde deveria chegar? Então, assim, a gente tem uma série de reformas que a gente deve realizar no Brasil e carece de realizar no Brasil, mas muitas vezes elas são impopulares, é deixado para o governo posterior ou é sempre postergado para os próximos anos. Marcos Labarte, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela leitura dessas prioridades do governo para 2025 e 2026, esses 2 anos restantes, este segundo biênio de gestão de Lula. Agradeço imensamente, uma ótima tarde. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos os telespectadores. Um forte abraço.